Nesta aula, vamos falar de um importante conceito da série de quantidade de movimento da física, que são os sistemas isolados. Um sistema isolado é dito quando a resultante das forças externas que agem sobre o sistema são nulas, ou seja, eu não tenho força externa agindo sobre os corpos que estão dentro dele. Vamos imaginar aqui um sistema constituído por três corpos, A, B e C, no qual eu não tenho força externa agindo sobre o sistema e há uma interação de forças somente entre os corpos dentro do sistema. Nós vamos pensar aqui, então, que a força externa que age sobre o sistema é igual a zero, força resultante igual a zero. Isso nos mostra que a variação da quantidade de movimento do sistema é igual a zero, já que, relembrando lá do nosso conceito, variação da quantidade de movimento é igual ao teorema do impulso, que é força vezes ΔT. Se a força é igual a zero aqui nesse caso, eu tenho então que a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Algo importante aqui nessa equação, então. O que nós temos como quantidade de movimento do sistema? Nós podemos escrever que a quantidade de movimento do sistema é igual a QA mais QB mais QC. Lembrando que quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Então, essa soma que eu faço aqui é uma soma vetorial. Se a variação da quantidade de movimento é zero, isso me mostra, ou isso me leva ao resultado de que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial do sistema. Isso para sistemas isolados. Na situação descrita aqui, eu tenho que há uma troca de força entre A e B. Com isso, eu posso escrever, então, que FAB, em termos vetoriais, é igual a menos FBA. Não esqueça do sentido da força. Há uma força de interação somente entre as duas, mas isso não vai mudar o resultado da quantidade de movimento final e inicial serem iguais. Por mais que elas troquem forças, a quantidade de movimento do sistema no final será igual. Isso não quer dizer que a quantidade de movimento de A será igual à quantidade de movimento de A final e inicial, pois se há uma troca de força entre ela e o corpo B, muito provavelmente essa quantidade de movimento de A vai ser diferente no início e no fim, assim como a quantidade de movimento final e inicial do B. No entanto, essa troca entre elas vai permitir com que a quantidade de movimento do sistema seja permanecida, já que eu não tenho forças externas agindo sobre o meu sistema. C está aqui e não interagiu com A e B. A quantidade de movimento no final dela continuará sendo a mesma. Um exemplo típico que nós temos do sistema isolado são as explosões. Nós já vimos a explosão lá no sistema não conservativo. Então, não confunda sistema não conservativo com o sistema isolado. O sistema não conservativo vai tratar das energias. E nós vimos lá que a energia de uma bomba ela não se conserva, a energia mecânica. Muito importante você não confundir isso. Aqui estamos falando de um sistema isolado que trata da quantidade de movimento do sistema. Por que aqui nós temos um sistema isolado? Pois as forças que agem aqui na explosão de uma bomba, elas são as forças internas. Não existe força externa agindo sobre essa bomba. Se não existe força externa, a força é igual a zero, eu posso falar que a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Sendo assim, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. E isso nos mostra algo muito importante. Imagine que essa bomba aqui, então, ela vai ser quebrada em três partes iguais. Pergunto, qual é a quantidade de movimento do sistema nessa situação? A quantidade de movimento inicial dessa bomba
é zero, quilogramas, metros por segundo. Por quê? Pois a velocidade das três partes é igual a zero. Com isso, você pode pensar assim: ah, mas Lester, quando essa bomba explodir, parte vem para cá, parte vem para cá, e é justamente por essa questão que você sabe para onde vai a terceira parte da bomba. Pois a quantidade de movimento final também tem que ser zero, pois já mostramos que isso é um sistema isolado. E aí vem a dúvida de muitos estudantes. Mas essa parte vai ter velocidade, vai ter quantidade de movimento. Sim, as partes independentes mudam a sua quantidade de movimento. O que eu estou falando aqui é que a quantidade de movimento do sistema não vai mudar. Por isso, isso é um sistema isolado. Portanto, quantidade de movimento sendo vetorial, essa bomba ou esse pedaço da bomba só pode ir para cima, formando um ângulo de 120 graus entre todas elas, tendo a mesma massa cada um dos pedacinhos. São condições aí para que isso aconteça dessa maneira. Essa parte só pode ir para cima, os vetores se anulam, a quantidade de movimento final continua sendo zero. Então preste muita atenção, pois são vários detalhes aqui que podem causar a confusão na hora de resolver um exercício. O importante é que se o sistema é isolado, a quantidade de movimento do sistema permanece sempre constante. Bons estudos!